Cintilografia. Você já ouviu falar da medicina nuclear? Ela é uma especialidade médica que utiliza materiais emissores de radiação, os radionuclídeos, para a realização de exames por imagem. Uma das especialidades da medicina nuclear é a cintilografia, que é um método de diagnóstico por imagem amplamente utilizado na detecção e acompanhamento de diversas doenças. Com ela, é possível realizar estudos de diversos órgãos e tecidos, como coração, cérebro, rins, sistema esquelético, pulmões e entre outros. Nela, as imagens são obtidas por meio da radiação emitida pelo material administrado ao paciente. Na cintilografia, existem vários tipos de exames, como a cintilografia do miocárdio, renal dinâmica, renal estática, de tireoide, para a pesquisa de refluxo gastroesofágico e entre outros. Como funciona a cintilografia? Esse método avalia as patologias a partir do modo como a doença altera o corpo do ponto de vista funcional, farmacológico, bioquímico e molecular. Desta forma, a cintilografia evidencia problemas em órgãos internos muito mais rápido do que outros tipos de exames de imagens eminentemente anatômicos. Quando o órgão é afetado por determinada doença, ele absorve mais ou menos do radiofármaco utilizado em relação ao tecido normal. Por meio deste exame, determina-se o grau de absorção, se existe alguma alteração e, consequentemente, a possibilidade de uma doença. Os radiofármacos são compostos radioativos que, em sua composição, possuem um radionuclídeo, responsável pela emissão de radiação ligado quimicamente a uma molécula não radioativa que apresenta afinidade biológica por um determinado órgão ou sistema com finalidade de diagnóstico ou terapêutica. No exame, um radionuclídeo é utilizado para marcar uma substância que se acumula em uma parte específica do corpo. Substâncias diferentes são usadas dependendo de que parte do corpo será avaliada. Quando um radionuclídeo emite radioatividade, atinge um estado mais estável, que requer menos energia do que antes e, em geral, é transformado em um nuclídeo diferente, ou o mesmo, mas menos excitado, se estiver emitindo radioatividade gama. E ele pode ser radioativo ou não radioativo. Como o corpo metaboliza muitas das substâncias usadas, como o iodo, a cintilografia pode às vezes fornecer informações sobre como o tecido está funcionando e também sobre a sua aparência, como por exemplo o exame da tireoide, que é um exame de cintilografia que serve para avaliar o funcionamento da tireoide. Este exame é feito tomando um medicamento com capacidades radioativas, como o iodo 131, o iodo 123 ou o tecnésio 99M, e com um aparelho para captar as imagens formadas. Por meio de câmeras especiais, é feita a coleta do padrão de radioatividade do organismo. Essas câmeras criam então imagens que identificam o caminho que o radiofármaco percorreu e o local onde ele se acumula. Dependendo do órgão do corpo humano a analisar, é utilizado um radiofármaco diferente e direcionado a esse órgão, para que possa chegar a ele. Uma vez que estas substâncias radioativas chegam ao órgão de interesse, as radiações emitidas são depois identificadas pelo aparelho gama-câmera e transformadas depois em imagens. A câmara gama é um equipamento usado nesse exame para detectar e localizar a origem espacial de raios gama emitidos pelos radiofármacos administrados no paciente. Ela produz uma imagem dos órgãos do paciente com zonas frias, que emitem poucos raios gama
e zonas quentes que, comparada às zonas frias, emitem muito. Relação com o modelo atômico. Na cintilografia, são utilizados radionuclídeos para produzir imagens. Um radionuclídeo é uma forma radioativa de um elemento, o que significa que ele é um átomo instável, que se torna mais estável com a liberação de energia na forma de radiação. A maioria dos radionuclídeos libera fótons de alta energia, na forma de raios gama ou partículas. História da cintilografia. Em 1898 foi a descoberta de Marie Curie sobre os elementos radioativos. Passados alguns anos, em 1923, Hertz usou esses elementos pela primeira vez como traçadores naturais em um tipo de exploração biológica. Com esse avanço, em 1934, eles foram adotados para diagnóstico em um estudo da glândula tireoide, com o iodo 128 e posteriormente com o iodo 131. Em 1939, ocorreram as primeiras aplicações terapêuticas do iodo para tratamento de doença da tireoide. Os equipamentos para aquisição dos exames começaram a ser produzidos em 1946, com o cristal de iodeto de sódio ou cristal de cintilação, e por isso o nome cintilografia.